Bom dia, o meu nome é Ivo Rosa, estamos aqui no Permalab. Hoje gostava de falar um pouco convosco sobre charcos, em específico aqui o charco que nós temos aqui no Permalab. Okay? Este charco começou simplesmente como uma pequena bacia de retenção de água pluvial, mas atualmente é muito mais que isso, é um pequeno ecossistema complexo, ok? E gostava de explorar convosco um pouco este ecossistema. Os charcos são depressões no terreno que, por norma, são de pouca profundidade e têm pouca variação de temperatura, ok? Devido a essas características, os charcos podem sustentar uma grande variedade de biodiversidade. Neste caso, este charco começou apenas como uma bacia de retenção de água e atualmente possui diversas espécies diferentes. No início foram colocadas gambúsias, que são uma espécie exótica invasora para controlar os mosquitos, okay? Mas depois de algumas deliberações chegámos à conclusão que poderíamos substituir essas espécies exóticas por espécies autóctones com o mesmo tipo de propósito. Atualmente o charco alberga algumas espécies de macrófitos que são incomuns no resto do país, okay? Foram propagados com apenas alguns fragmentos recolhidos e atualmente toda a biodiversidade que aqui temos, toda a biomassa pode ser utilizada para recolonizar outros charcos. Atualmente estamos num processo de converter os charcos que têm um propósito quase puramente de retenção de água e ornamental para um promotor de biodiversidade local. E eu gostava de partilhar um pouco isso convosco. Eu gostava de vos apresentar algumas das espécies que aqui temos e explicar a sua função. Esta aqui é o Ceratophyllum demersum, nome comum erva do peixinho dourado, e o propósito dela neste charco, ela basicamente tem duas funções. A primeira é a oxigenadora, é uma boa oxigenadora. É uma planta que não tem raiz, ok? Ela fica a flutuar sobre a água. Tem este aspecto assim áspero, é uma das características que nos ajuda a identificá-la. E ela tem propriedades alopátricas, isto é, ela produz substâncias químicas que inibem o desenvolvimento de algas filamentosas. As algas filamentosas por vezes são um problema nos charcos porque ficam bastante pouco estéticas e bloqueiam demasiado a luz solar. E é uma das espécies que aqui temos, ok? Outra das espécies que aqui temos é outra macrófita. Esta é a Utricularia australis, nome comum Utricularia do Sul ou limo das bexigas, ok? E esta é uma planta muito interessante porque, em semelhança ao Ceratophyllum, não possui raiz, ok? Absorve os nutrientes diretamente da água, mas ela está adaptada a charcos oligotróficos, ou seja, a charcos com poucos nutrientes. E uma forma que ela tem para se adaptar a esses charcos com poucos nutrientes é a capacidade dela capturar zooplâncton. Ou seja, é uma planta carnívora. Na prática nós temos plantas carnívoras em Portugal, ok? E a Utricularia possui estas vesículas que ela usa para comer, na prática, insetos aquáticos, e ela pode ser utilizada em vez da gambúsia em pequenos charcos para controlar as populações de mosquitos, ok? Ela naturalmente captura pequenas larvas de mosquito que estejam na água, ok? E também é importante para manter a saúde destes ecossistemas, okay? Então, outras plantas que tendem a aparecer nos charcos são estas folhas flutuantes, ok? São plantas mesmo muito simples. É a planta que tem é das plantas com a menor flor do mundo, ok? E isto chamam-se, o género destas plantas são as lêminas, ou o nome comum lentilhas d'água, e são plantas que rapidamente absorvem o azoto que está existente na água, e é uma forma rápida e eficaz de retirar alguns poluentes que nós tínhamos no nosso lago,
porque elas duplicam-se muito rapidamente e são plantas que são bastante apreciadas pelos anatídeos, ou seja, pelos patos e pelos gansos, por isso também depois podem ser reaproveitadas como alimentação destas aves. Ok? Obrigado. Vamos agora explorar alguns grupos de invertebrados que temos no charco da Fecul. Vamos! Então, podemos basicamente organizar os grupos de invertebrados em dois grandes grupos. Aqueles que são os detritívoros, cujo papel é degradar a matéria orgânica em parcelas mais pequenas que possam ser aproveitadas pelas plantas e por outros macrófitos. E os predadores, que são aqueles que mantêm as pestes que possam colonizar o charco sob controle. E essas pestes são essencialmente os mosquitos. Os mosquitos são vetores de doenças e muitas vezes tendemos a associar os charcos a portadores desses vetores de doenças, mas a verdade é que quando um charco está bem estabelecido, os mosquitos não conseguem vingar. E uma dessas razões é a vasta população de insetos competidores e predadores que existem nos charcos. Para vos dar um exemplo, temos aqui as larvas de donzelinha, os zigópteros, que são vorazes predadores de outros pequenos invertebrados. Podemos identificá-las como tendo este corpo esguio, estas cerci, estas penas no fundo da cauda, e depois tem uma espécie de uma máscara que é projetável e é usada para capturar pequenos insetos. E as donzelinhas são ávidos predadores de larvas de mosquito. Estes são os grupos dos predadores, por exemplo. Outros grupos que são igualmente importantes são os detritívoros, okay? Como o caso deste camarão de rio, o Athiaphira desmaresti, que é um camarão de rio, e que é muito importante para degradar as folhas e outros componentes que são de digestibilidade vagarosa, e eles vão degradando aos poucos a matéria vegetal para depois ser incorporada pelas plantas. Outros detritívoros importantes são os moluscos e essencialmente os gastrópodes. Okay? Neste caso temos caracóis do género Planorbis. Este é um género que pode ficar muito grande, okay? Como veem, muito grande, e eles alimentam-se essencialmente de matéria vegetal em decomposição. E isto é importante porque ajuda a eliminar plantas que estejam doentes, e eles próprios acabam por comê-las e protegem as plantas que estão saudáveis de possíveis fatores de doenças. Okay? Então, esta espécie destas vírgulas que estão dentro d'água, isto são larvas de colicídio, okay? São larvas de mosquito. E isto é que é realmente problemático nas águas paradas. Mas nós não temos efetivamente mosquitos dentro dos nossos lagos. Estas larvas de mosquito foram recolhidas de alguns contentores que tendem a acumular água da chuva e onde não existem predadores. As mães das larvas de mosquito, os mosquitos fêmea, sabem à partida quais é que são os habitats mais indicados para porem as suas larvas. E efetivamente em charcos maturados não as põem. Vamos ver se conseguimos testemunhar as larvas de libelinha a capturarem alguma larva de mosquito. Aqui temos uma larva de donzelinha a capturar uma larva de quironomídeo. Os quironomídeos são mosquitos que não picam, mas também costumam ser encontrados neste tipo de habitats. Aqui foi outra larva de mosquito que foi rapidamente predada. Okay? Como veem, elas são mesmo muito vorazes. Então, estamos aqui no outro lago do Permalab, que este ainda não foi intervencionado, ainda tem algumas plantas exóticas invasoras. Eu acho que é importante distinguirmos a palavra infestante da palavra invasora. Okay? Infestantes são plantas que, num contexto, são espécies que estão lá e que estão a prejudicar o cultivo que se está a desempenhar lá. Okay? Imaginemos, numa horta, uma planta infestante é uma erva daninha que está a sufocar as plantas que nós queremos cultivar na horta, e uma espécie exótica invasora comporta-se quase sempre como uma infestante.
A diferença é que uma infestante normalmente pode ser uma espécie exótica invasora ou pode ser nativa. E a espécie exótica invasora é sempre uma espécie que vem de fora e que se comporta de forma muito agressiva num novo ecossistema que onde não tem predadores naturais. Okay? E neste caso gostava de vos mostrar dois exemplos de espécies exóticas invasoras e de uma infestante. Okay? Como espécie exótica invasora temos o jacinto d'água. O jacinto é uma planta muito bonita, foi trazida da América do Sul e em Portugal, principalmente em zonas de águas paradas, tem tendência a comportar-se como uma infestante e cobre por completo o espelho d'água e impossibilita várias atividades associadas à exploração do ecossistema ribeirinho. Temos alguns exemplos em Portugal, como no Mondego e no Tejo, onde realmente o jacinto d'água cobriu por completo o espelho d'água, inclusive impediu a entrada de luz solar, matou, inadvertentemente acabou por matar vários peixes que estavam nesse rio e impossibilitou a navegação desse rio. Okay? Outra espécie é a azola. A azola foi introduzida como o jacinto foi introduzido, mas o jacinto foi introduzido por ser uma planta estética, por ser muito apelativa, porque tem flores roxas muito bonitas. A azola é um feto aquático que fixa o azoto na água. E porquê é que isto é importante? Porque na Ásia, onde a azola é muito utilizada, a azola acaba por fixar nutrientes importantes na água para o cultivo do arroz. Mas infelizmente nem todos os ecossistemas são iguais e há ecossistemas que não beneficiam em nada de ter excesso de azoto na água. E isso acontece muitas vezes nos nossos ecossistemas, principalmente de águas paradas. E a azola é um pequeno feto que se multiplica muito rapidamente. Muito semelhante à lêmina. A lêmina é uma espécie, é um género de espécies autóctone, ok? Existe uma espécie de lêmina invasora, que é a lêmina minuta, que veio da América, e tanto a lêmina como a azola tendem a comportar-se como infestantes e cobrem por completo o espelho d'água. Como é que nós minimizamos isto nos nossos solários? Basicamente tentamos evitar que eles estejam completamente expostos à luz solar e tentamos retirar o excesso de nutrientes que estejam na água. E como é que nós fazemos isto? Retiramos a matéria orgânica em decomposição em excesso na água. Okay? Isto também pode ser melhorado, podemos evitar este tipo de situações ao colocarmos diversas espécies nativas de plantas aquáticas, porque estas vão competir com as espécies exóticas invasoras e com as infestantes. Ok? Obrigado.